Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e a gente vai ter uma série aqui de vídeos sobre progressão aritmética. Foi um assunto aí bastante pedido para que eu abordasse. Essa primeira aula a gente vai começar com alguns conceitos iniciais sobre a progressão aritmética. Vamos lá? Iniciando aqui com uma situação simples que ocorre aí no nosso dia a dia, né? Olha essa situação. Considere que o valor de sua conta de energia elétrica neste mês é R$ 200. Por um descuido, você esqueceu de pagá-la e terá que pagar uma multa de 2% desse valor por dia de atraso, sendo que você está atrasado com o pagamento há 5 dias. Vamos calcular para cada dia o valor adicional que pagará. Certo? Então, a gente tem uma situação aqui, o valor da conta R$ 200, e por cada dia de atraso, né, após a data de vencimento da fatura, você vai pagar 2% do valor, tá? 2% de R$ 200. Como o valor da multa é de 2% em cima dos R$ 200, o que a gente vai fazer primeiro? Calcular esses 2% de R$ 200. 2% lá em porcentagem, você pode escrever como 2 sobre 100. Então, 2% de R$ 200 é 2 sobre 100 vezes 200. Se você pegar aqui, ó, 2 vezes 200 é 400. E você pega lá 400 dividido por 100, dá 4, certo? Então, você vai pagar uma multa de R$ 4 a cada dia. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, será acrescido R$ 4 para cada dia de atraso nessa conta de energia elétrica. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o valor dessa multa para os 5 dias. O que acontece no primeiro dia de atraso, no segundo dia de atraso, no terceiro, no quarto, até o quinto. Vamos ver. Aqui a gente tem, no primeiro dia, ó, você tem os R$ 200, tem um dia de atraso, mais R$ 4. Então, nesse primeiro dia de atraso, você vai pagar R$ 204. Atrasou o segundo dia, você já vai pagar R$ 204, porque você já atrasou um dia e já pagou R$ 4 de multa. Então, mais um dia de atraso, você tem os 204 mais R$ 4. Então, a gente tem R$ 208 no segundo dia de atraso. Para o terceiro dia de atraso, a gente tem o quê? Mais R$ 4 de multa. Então, tem os 208 do dia anterior, ficamos com 208 mais 4, então tem R$ 212 de multa. No quarto dia de atraso, você vai ter que adicionar mais R$ 4, né, de multa. Portanto, a gente tem os 212 do dia anterior mais R$ 4. Nesse caso, temos R$ 216 no quarto dia. No quinto dia, você tem R$ 216, que é do dia anterior, e vai ter que acrescentar mais R$ 4 de multa, resultando em R$ 220 aí a pagar nessa conta de energia elétrica, certo? Olha lá, ó, ao final do quinto dia, o valor da conta será de R$ 220. Com isso, a gente tem uma sequência de valores aqui. A sequência de valores é a seguinte, ó. No primeiro dia de atraso, R$ 204. No segundo dia, você não pagou lá no primeiro dia de atraso? No segundo dia de atraso, 208. Se você não pagou a conta no terceiro dia, 212. Se você não pagou a conta no quarto dia, 216. Se você não pagou a conta no quinto dia, R$ 220. Isso aqui é uma sequência de valores bastante conhecida na matemática. Essa sequência aqui é chamada de progressão aritmética e a gente vai ver o porquê, qual é a definição dessa sequência, né? O que acontece nessa sequência? A gente está vendo aqui algo, né? A princípio, estamos vendo que está sendo somado R$ 4 em todos os termos, né? Isso é uma característica das progressões aritméticas.
Então, a gente vai estudar nessas aulas aqui sobre esse tipo de sequência. Vamos analisar agora alguns exemplos de sequências que acontece exatamente o que aconteceu na situação lá da conta de energia elétrica. Você está sempre somando o mesmo número no termo anterior para obter o seguinte. Olha essa aqui, ó. Essa sequência aqui. Antes de tudo, o que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica ela é uma lista ordenada de números reais. Essa lista ordenada significa o quê? Que você tem a primeira posição, certo? 1 aqui é a primeira posição. O 4 é a segunda posição. O 7 é a terceira posição. O 10 aqui é a quarta posição e assim sucessivamente. Tá? Se eu alterar essa sequência, ou seja, se eu permutar, trocar de posição, o número forma uma nova sequência. Por exemplo, se eu pegar aqui ó, 4, 7, 13, 10, 1, as posições dos números aqui elas estão diferentes dessa sequência aqui. Agora, o 4 aqui ele é a primeira posição, o 7 é a segunda, o 13 é a terceira e assim por diante. Essa sequência, ela sempre, os termos dela são colocados entre parênteses e cada número real aqui ele é separado por vírgula. As reticências indicam que essa sequência ela tem infinitos termos, ela não acaba, tá? Agora, o que acontece aqui nessa sequência? Ó? Do 1 para o 4, foi adicionado 3. Do 4 para o 7, foi adicionado 3 também. Do 7 para o 10, foi adicionado 3. E aqui do 10 para o 13 também foi adicionado 3. Isso significa que o próximo termo vai ser adicionado 3. Aqui no 13 a gente vai encontrar 16. E isso vai embora. Quem quer? 16, depois 19 e continua. Tá? Ou seja, em cada termo a partir do segundo, a gente está adicionando um número real fixo aqui. 3 é uma constante. Está sendo sempre somado 3 para encontrar o termo posterior, certo? Depois a gente vai ver que esse número fixo somado ele tem um nome específico nesse tipo de sequência. Agora essa sequência aqui, ó, 13, 10, 7, 4, 1, menos 2, menos 5 e assim por diante. O que ocorre é o seguinte, ó, do 13 para o 10, tem menos 3, né? Foi adicionado menos 3, ou subtraído, caso você queira, né? Do 10 para o 7, menos 3. Olha lá, ó, se você pegar aqui e retirar 3, subtrair 3 do 7, vai ter menos 4. Aqui, ó, do 4 para o 1, subtraído 3. Do 1 para o menos 2, subtraído 3. Do menos 2 para o menos 5, subtraído 3. O próximo aqui também subtrai 3. Do menos 5, menos 3, o próximo seria menos 8. Depois, menos 11 e assim por diante. Tá? Então, aqui no caso, esse valor fixo, a gente vai ver esse nome já já, essa constante fixa, ela é negativa aqui no caso. No primeiro exemplo aqui é positiva, nesse segundo exemplo aqui é negativa. Tá? Então, a partir do segundo termo, para a gente obter o próximo, foi subtraído 3 de cada termo. Beleza? Como eu falei anteriormente, que a gente ia ver qual é o nome daquela constante, daquele número real fixo, que a gente está adicionando sempre em um para obter o próximo, ele é chamado de razão. A gente fala razão da progressão aritmética. Por quê? Aquele tipo de sequência, 1, 4, 7, 10, 13 e assim por diante, essa sequência aqui ela recebe um nome chamado de progressão aritmética, porque a gente está somando 3. Aqui, ó, do 1 para o 4 soma 3, do 4 para o 7 soma 3, do 7 para o 10 adiciona 3, do 10 para o 13 adiciona 3 e assim por diante. Esse tipo de sequência numérica a gente chama de progressão aritmética. E esse número que está sendo somado aqui nesse caso, é mais 3, ele é chamado de razão. Tá? Ele é chamado de razão da progressão.
Olha o que diz aqui, ó. O número real somado ao termo para obter o termo sucessor é chamado de razão e representamos pela letra R. Nessa sequência aqui, a razão pela letra R, que a gente chama é 3, tá? Então, na outra sequência lá que tinha 13, 10, 7 e assim por diante, a gente está subtraindo 3 aqui em cada um. A razão aqui é menos 3, é esse número fixo que você tem para obter o próximo termo, que você adiciona no termo anterior para obter o próximo, o ao lado dele, tá? No caso aqui do lado direito. Certo? Agora essa sequência aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5, todos os termos iguais a 5, o que está acontecendo aqui? Você está adicionando zero, na verdade, né? Porque todos os termos são iguais, certo? Então, a razão dessa progressão aqui ela é igual a zero. Olha lá, na sequência acima, todos os termos são iguais a 5. E, portanto, a razão é igual a zero. Não está alterando os termos, é porque a razão é zero, né? Sempre é uma constante aqui, 5, 5, 5 e assim por diante. Nessa sequência aqui de baixo, ó, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, o que ocorre aqui? O que está acontecendo do menos 1 para o menos 3? Você está subtraindo 2, né? Na verdade, você está adicionando menos 2, né? Do menos 3 para o menos 5, olha lá, menos 2. Do menos 5 para o menos 7, menos 2. Do menos 7 para o menos 9, menos 2. Nesse caso aqui, a razão R menos 2. Percebe-se que na sequência dada, a razão é igual a menos 2. Tá? A gente representa pela letra R de razão. Razão é igual a menos 2 nesse caso. E nesse exemplo aqui, a razão é zero. O que a gente vai ver agora? A gente vai definir o que é uma progressão aritmética. É uma sequência especial e a gente vai definir o que é esse tipo de sequência. Definição. Definição de progressão aritmética. Uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior adicionado de um número real fixo chamado razão, ela é chamada de progressão aritmética. Por exemplo, 3, 7, 11, 15, 19 e reticências, vai embora. Isso aqui é uma progressão aritmética. Por quê? A partir do segundo termo, a gente sempre está adicionando 4 no anterior para achar ele. Então, a gente tem a razão aqui, 4. Olha lá, do 3 para o 7 foi adicionado 4. Do 7 para o 11 foi adicionado 4. Do 11 para o 15, adicionado 4. E do 15 para o 19, adicionado 4. Tá? Esse tipo de sequência ela é obtida assim. Cada termo a partir do segundo é o antecessor somado de uma constante que a gente chama de razão. Nesse caso aqui, a razão é igual a 4. Voltando lá na situação da conta de energia elétrica, olha o que diz aqui. Ó. Na situação do atraso do pagamento da conta de energia elétrica, os valores calculados para cada dia de atraso formam a progressão aritmética de razão igual a 4. A gente tinha essa sequência de valores aqui, ó, 204, 208, 212, 216, 220. Aqui é lá no primeiro dia, no segundo dia de atraso, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. O que está acontecendo aqui? Ó? Do 204 para o 208, foi adicionado 4. Do 208 para 212, foi adicionado 4. 212 para o 216, adicionado 4. 216, 220, foi adicionado 4. Então, isso aqui é uma progressão aritmética com 5 termos. Tá vendo? Quando não tem reticências aqui, é porque esse 220 é o último termo dessa sequência. Não tem mais nada. Acabou aqui. É o quinto termo, ela só tem 5 termos. Nesse caso, é uma progressão aritmética de razão igual a 4. Tá? Nos exemplos que a gente viu, o que tem lá? A gente viu quando você soma, quando você subtrai e quando você adiciona zero, né?
Você tem a razão positiva, a razão negativa e a razão igual a zero. Existem algumas classificações para as progressões aritméticas que a gente vai ver agora. A gente vai classificar uma progressão aritmética de acordo com o valor da razão. Se ela é positiva, ela recebe um nome. Se a razão é negativa, recebe um outro nome. Se a razão é igual a zero, tem um nome específico para isso. Vamos ver isso agora. A primeira classificação que tem é a seguinte, a progressão aritmética crescente. Se a razão da progressão aritmética é positiva, ou seja, cada termo a partir do segundo é maior que o anterior, dizemos que a PA é a abreviação de progressão aritmética, tá? Certo? Normalmente aparece essa abreviação PA, progressão aritmética. Dizemos que a progressão aritmética é crescente. Aqui, ó, a PA, a progressão aritmética, dada por 2, 6, 10, 14, 18, é crescente. Por quê? A razão aqui é positiva. A gente está somando 4 aqui para obter os termos, né, sucessores aí a partir do segundo, né? A partir do segundo está sendo somado 4 em cada um para obter o termo posterior. Nesse caso aqui, a razão é igual a 4 e essa razão é maior do que zero. Se a razão é positiva, a gente diz que a progressão aritmética ela é crescente. Certo? Vamos ver a próxima classificação. A próxima classificação é quando a progressão aritmética ela é decrescente. O que diz? Se a razão da progressão aritmética é negativa, ou seja, cada termo a partir do segundo é menor que o anterior, dizemos que a progressão aritmética é decrescente. Olha essa progressão aritmética aqui, ó. Tem menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15. O que ocorre aqui do menos 3 para o menos 6 está sendo subtraído menos 3 para chegar no menos 6. Ó. Do menos 6 para o menos 9, subtrai 3. Do menos 9 para o menos 12, subtrai 3. Do menos 12 para o menos 15, subtrai 3. A razão aqui ela é menos 3, ou seja, ela é menor que zero, né? Menor que zero, negativa. A razão é negativa. Quando isso ocorre, a gente fala que a progressão aritmética ela é decrescente, tá? Olha lá, cada termo a partir do segundo ele é menor que o anterior. O menos 6 ele é menor que o menos 3. O menos 9 é menor que o menos 6. O menos 12 é menor que o menos 9 e assim por diante, tá? A próxima classificação é quando a progressão aritmética ela é constante, certo? Vamos ver como que é essa classificação. Progressão aritmética constante. Se a razão da progressão aritmética é igual a zero, temos que todos os termos da sequência são iguais. Nesse caso, dizemos que a progressão aritmética é constante. Nessa progressão aritmética aqui, ó, o primeiro termo é 7, o segundo termo é 7, o terceiro termo é 7, o quarto é 7, o quinto é 7, todos são iguais a 7. A razão aqui é zero. Para não alterar o valor do número, só pode ter sido adicionado zero, né? O elemento neutro da adição. Mais zero, mais zero, mais zero. Ou seja, a razão aqui é igual a zero. Nesse caso, a gente fala que a progressão aritmética ela é constante. Certo? Então, tem essas três classificações, né, básicas. Ela é crescente quando a razão é positiva. Ela é decrescente quando a razão é negativa. E ela é constante quando a razão é igual a zero. Tá bom, gente? Nessa primeira aula aqui, a gente viu o que é uma progressão aritmética. Ela é uma sequência de números reais, onde, a partir do segundo termo, todos os termos dessa sequência são obtidos com a soma de uma constante, que a gente chama de razão, com o termo anterior. Tá? Então, só para relembrar, se você tem uma progressão 1, 4, 7, 10. Isso aqui é uma progressão aritmética porque, a partir do segundo termo, todos os outros termos foram obtidos como? Como antecessor somado de uma constante chamada de razão. Aqui, ó, soma 3, obtenho 7. Soma 3, obtenho 10 e assim por diante. Tá? Isso é uma progressão aritmética. O que a gente viu também?
a classificação dessas progressões. Se a razão ela é positiva, a progressão aritmética ela é crescente. Se a razão é negativa, a progressão aritmética ela é decrescente. Se a razão é igual a zero, é uma progressão aritmética constante, tá? Então, nesse primeiro vídeo foi isso. No próximo vídeo, a gente vai ver sobre o termo geral da progressão aritmética. O que é o termo geral? O termo geral é uma expressão que a gente consegue, a partir dela, obter todos os termos de uma progressão aritmética, sem ficar calculando um por um até chegar na posição que a gente quer. A gente vai ver isso com calma no próximo vídeo, tá? Por exemplo, ó, considere a progressão aritmética aqui, ó, 1, 4, 7, 10, 13, 16. Sem obter termo a termo, qual é o número que está na 21ª posição? Tá? Qual é o termo que está na 21ª posição? Ou seja, qual é o 21º termo dessa progressão aritmética? Sem você ficar calculando um por um até chegar nessa posição, o termo geral, ele faz isso. A gente vai ver isso com calma na próxima aula, no próximo vídeo. Tudo bem, gente? Se possível, inscreva-se no canal, dê um joinha aí para fortalecer, para que a gente possa estar criando mais conteúdos aí para vocês. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, espero que todos estejam bem. Tchau, tchau, galera. Até mais.